Boa tarde, feliz restinho de sábado para todos. Bom, falar em 15 minutos é sempre difícil. É um desafio muito grande, né. Eu também acho difícil, né, mas a gente tenta. A gente vai falar um pouquinho sobre mitos sobre o adventismo, né. Se você é adventista, com certeza você já ouviu muitas críticas ao adventismo, né. Eu acho que qualquer pessoa que se torne adventista tem que estar preparada para ouvir críticas, né, e isso aconteceu comigo quando, eu me tornei adventista também. Aliás, eu demorei um pouco para me tornar justamente porque eu resolvi estudar bastante para responder as críticas que eu sabia que eu iria ouvir, né. Essa foi a minha história. Eu estudei com o pastor perguntou se eu queria entrar na igreja, eu falei: "Ainda não". Aí fiquei mais um tempo estudando sozinho, sei lá, mais de um ano, até o momento que eu disse assim: "Não, agora dá para entrar, porque se me perguntarem eu sei responder", né. E a gente vai lidar com algumas desses mitos, né. E o que que eu resolvi fazer aqui? Vamos lá. Existem muitos mitos, mas esses mitos eles são respondidos na própria literatura adventista, o que é muito curioso, né, porque você tem críticas, mas elas estão respondidas. Então, por que que essas pessoas criticam, né? É esquisito, né? E na parte da manhã eu cheguei a mencionar, alguns materiais que eu sempre falo, que eu sempre, recomendo para quem quer conhecer melhor, as doutrinas adventistas, seja um adventista que quer conhecer suas próprias doutrinas ou alguém que não seja, né. E foram 4 materiais que eu falei, que eu mencionei, né, que é a Declaração de Crenças Fundamentais, que são 28 crenças, você encontra na internet fácil, em qualquer site adventista. Você encontra no manual da igreja também, inclusive, né? Se você for lá folhear o manual da igreja, você encontra as 28 crenças fundamentais. Deve dar umas 2, 3, 4 páginas no máximo. Então, é um material pequeno. Tem o Tratado de Teologia, tem o Nisto Cremos e tem também o Questões sobre Doutrina, né? Eu resolvi rebater esses mitos que eu trouxe só com um material, que é o menor deles, que é a Declaração de Crenças Fundamentais. Por que que eu escolhi esse? Eu poderia ter trazido aqui de todos esses materiais, mas eu escolhi esse justamente por ele ser o mais fácil. É para mostrar assim, olha, o crítico critica um negócio que se ele tomar 10 segundos para pesquisar no Google, ele acha a resposta, de tão fácil que é. Então eu quero mostrar para vocês como que eu consigo rebater com algo que você consegue achar no Google em 10, 20 segundos, ok? Então, a gente vai trabalhar 3 mitos. O primeiro é, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não crê no sola Escritura. Esse é um mito, né? Então, muitas vezes acusam a gente de não crer no sola Escritura. O segundo mito, a Igreja Adventista é legalista, ou seja, ela crê na salvação por obras e não pela graça mediante a fé. E o terceiro mito, a Igreja Adventista é exclusivista, ou seja, ela acredita que só quem é da Igreja Adventista é cristão, só quem é da igreja é salvo, os outros não são, né? Então vamos lá, vamos rebater esses mitos, né? Vamos ver se vai funcionar aqui. Vamos lá. Esse primeiro aí é o preâmbulo da Declaração de Crenças Fundamentais. E nós lemos o seguinte no preâmbulo: os adventistas do sétimo dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantêm certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Escrituras Sagradas. Então, único credo, ok? Essas crenças, conforme apresentadas aqui, constituem a compreensão e a expressão do ensino das Escrituras por parte da Igreja. Eventuais revisões destas declarações podem ocorrer em uma assembleia da Associação Geral, quando a igreja for levada pelo Espírito Santo a uma compreensão mais completa da verdade bíblica ou encontrar melhor linguagem para expressar os ensinos da Santa Palavra de Deus. Olha que coisa interessante. A nossa declaração de crenças fundamentais, ou seja, o documento que diz quais são as nossas crenças fundamentais, ele diz que a Bíblia é o único credo. Isso é engraçado, porque assim, você sabe que o credo é o conjunto das crenças fundamentais. Só que a nossa declaração de crenças diz que o nosso credo é a Bíblia. Eu acho muito interessante isso, porque é como se ele estivesse dizendo assim, olha, esta declaração aqui não é um credo, ela é uma expressão das nossas crenças, mas o nosso credo é a Bíblia.
Por que a declaração faz essa distinção? Justamente pelo que vem abaixo. Ele diz que essa declaração pode passar por modificações na Assembleia Geral. Ou seja, a própria declaração ela está dizendo assim: esta declaração não é infalível. Por quê? Porque a Bíblia é o nosso credo. Ou seja, a gente pode errar aqui em alguma coisa e de repente tem que consertar alguma coisa. A gente está aberto a mudar. Por quê? Porque o credo é a Bíblia. Isso significa que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em sua posição oficial, ela diz assim: pessoal, se eu errar e a Bíblia provar que eu estou errado, eu vou lá e mudo. É isso que a Igreja Adventista está dizendo. E aí talvez alguém poderia dizer assim: mas Davi, isso é só na teoria, porque na prática a igreja nunca vai se modificar. Mas se você estudar a história da Igreja Adventista com cuidado, você vai perceber que várias modificações já aconteceram por conta de estudo bíblico. A igreja foi estudando, estudando, estudando e falou: olha, isso aqui não está correto. E ela foi se adequando à Bíblia. Ao contrário, por exemplo, da Igreja Católica Romana, que a gente falou um pouquinho aqui no culto de manhã e na palestra de ontem, que é uma igreja que já parte do pressuposto de que ela nunca erra em termos doutrinários. Então, se ela nunca erra, ela nunca precisa se reformar. Esse é o pressuposto. E é por isso que a Igreja Católica Romana mantém as mesmas doutrinas equivocadas para sempre. Você nunca vai ver a Igreja Católica Romana, por exemplo, dizendo assim: olha, a gente errou em relação à defesa da imortalidade da alma. De fato, a Bíblia diz que a alma é mortal, então a gente vai mudar aqui essa doutrina. Você nunca vai encontrar isso. Ou a Igreja Católica dizendo assim: olha, a gente errou dizendo que o domingo é o dia de guarda. Na verdade, a Bíblia fala que é o sábado, então a gente vai se modificar. Não, você nunca vai encontrar. Porque a Igreja Católica Romana entende que ela é infalível. Ela não erra em termos doutrinários. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, em sua declaração oficial, ela já desmente isso de cara. Ela diz: não, o nosso credo é a Bíblia. Se ficar provado pela Bíblia que a gente tem um erro aqui, alguma coisa aqui para acertar, alguma coisa ali para acertar, a gente acerta. Porque a ideia não é você moldar a Bíblia à sua teologia, mas é você moldar a sua teologia à Bíblia Sagrada. Essa é a posição adventista. Olha que legal. É por isso que eu gosto de fazer parte dessa igreja, né? Vamos lá, ainda dentro desse primeiro mito, né? A gente pode ler também que foi, né? A gente pode ler aqui também, no mesmo documento, sei que vocês encontram na internet muito fácil, né? No caso, a crença no um trecho, funcionando? Um trecho da crença 1. Isso, vamos lá. Um trecho da crença número 1, ainda sobre essa questão do sola escritura. Diz assim: nesta palavra, Deus transmitiu à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua verdade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrina e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Então veja, a crença número 1, ela coloca a Bíblia como o padrão. Ela é o padrão para você julgar a experiência, ela é o registro fidedigno dos atos de Deus na história, ela é o padrão de doutrina, ela é a regra de fé e prática. Isso está na crença número 1. Então veja, uma pessoa que faça uma pesquisa no Google, em 10, 20 segundos ela encontra esse documento e no preâmbulo e na primeira crença ela já encontra o desmentido desse mito, de que a Igreja Adventista não crê no sola escritura. Está aqui, é só ler. Então você vê que muitos críticos não leem, não é verdade? Vamos lá. Um trecho da crença 18 diz o seguinte, essa crença 18 é a que fala sobre Ellen White, né? E ele diz o seguinte: eles também, aí aqui ela está se referindo aos escritos de Ellen White, eles também, os escritos de Ellen White, tornam claro que a Bíblia é a norma pelo qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Então, olha só, na nossa crença número 18, que é a crença sobre Ellen White, a crença onde diz que a gente acredita que Ellen White foi uma profetisa, nesta crença diz que os escritos de Ellen White tornam claro que a Bíblia é a norma.
Olha que coisa interessante. Então, acredito que nós podemos fechar aqui o primeiro mito. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não crê na sola Escritura? Não, crê sim, está aqui, está escrito. E você vai encontrar isso também no Tratado de Teologia, também no Nisto Cremos, também muitas outras obras adventistas do Sétimo Dia. É só olhar. Na nossa teologia está lá, ok? Vamos ao segundo mito. O segundo mito, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é legalista. Não, ela não crê na salvação pela graça. Bom, a gente vai ler um trecho da crença 19 e um trecho da crença 9. Vamos mudar aqui. O trecho da crença número 19 diz o seguinte: a salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras, e seu fruto é a obediência aos mandamentos. Está muito claro. A salvação é pela graça, inteiramente pela graça, e não pelas obras. Ah, mas os mandamentos não é para cumprir? Claro que é para cumprir, mas o que está dizendo aqui é que o mandamento é um fruto, é um efeito, ou seja, você é salvo pela graça e porque você foi salvo, você passa a guardar os mandamentos. Porque o que acontece? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso significa que nós não temos mérito nenhum, mas aí Deus fala, eu vou salvar você sem mérito nenhum. Eu só preciso que você creia. Creia em quê? Creia que você é um pecador, que Jesus morreu por você na cruz, etc. É a fé básica, né? Quando a pessoa crê, se a fé da pessoa é verdadeira, se é uma fé verdadeira, essa pessoa ela não vai viver deliberadamente em pecado depois que ela foi salva por Jesus. Senão, não é uma fé verdadeira. Imagina, eu digo assim, não, aceitei Jesus, mas eu mato todo dia uma pessoa, eu roubo, você não aceitou Jesus de verdade. Porque a fé verdadeira, ela é uma fé que ama a Deus. E quem ama a Deus não vai fazer aquilo que é contrário a Deus. A fé verdadeira é a fé que entende que Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados. Então, como eu vou viver em pecado se eu fui salvo dos meus pecados? Então, veja, quando nós somos salvos por Jesus, somos salvos porque temos uma fé verdadeira. Então, o efeito dessa fé verdadeira é que a gente começa a andar na linha. A gente começa a cumprir os mandamentos. Jesus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Há uma transformação do nosso coração e essa transformação também é pela graça, porque por nós mesmos nós não nos transformaríamos, mas o Espírito Santo de Deus age em nós e nos dá força para mudar, nos dá foco para mudar, nos dá a direção para mudar e a gente vai mudando. Você lê isso em Romanos 8, por exemplo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e aí mais um pouquinho adiante ele vai dizer que o Espírito Santo, ele cumpre o preceito da lei em nós. Então Deus faz tudo. Ele morre por nós na cruz, a gente aceita, ele vai lá e nos dá o Espírito Santo para a gente conseguir ter força para andar na linha. Mas veja, a ordem é essa. Você crê, você é salvo e você passa a cumprir os mandamentos. Não é o contrário, não é, eu estou aqui cumprindo os mandamentos, aí Deus olha para mim e fala, você está sendo muito bom, vou te salvar. Não, não é assim. Porque se fosse assim, gente, ninguém seria salvo. Primeiro porque nós somos pecadores. Então o fato da gente, vez ou outra, acertar, não muda o fato de que nós somos pecadores. A gente peca muito. Segundo que, mesmo que nós conseguíssemos fazer coisas boas, né, para ser salvos, até mesmo as coisas boas que a gente faz, muitas vezes estão envoltas de malignidade. Ou seja, a gente não é bom o suficiente. Então, se fosse pelas obras, ninguém estaria habilitado. É pela graça. Mas, aquele que foi alcançado pela graça, ele vai caminhar em santificação. Hebreus vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Ou seja, o que se espera de uma fé verdadeira, o fruto, o efeito, é a santificação. É caminhar nos mandamentos de Deus. É o efeito, não é a causa. Nós não somos salvos por guardar mandamentos. Nós guardamos mandamentos porque fomos salvos. E é o que está escrito aqui.
E você vai encontrar isso em toda a obra adventista, inclusive nos livros de Ellen White. Eu recomendo muito, sempre, a leitura do livro Fé e Obras, de Ellen White. Esse, para mim, é o melhor compilado que tem, porque você tem vários livros que depois que ela morreu são compilações, né? Os editores reúnem vários textos de Ellen White sobre um determinado assunto e lançam a compilação. Para mim, o Fé e Obras é o melhor. Leiam este livro. É um livro pequeno, curtinho, vende na CPB. Ela ensina tudo isso que eu estou falando. E esse é o ensino bíblico. Exatamente o ensino bíblico. Então, salvação pela graça mediante a fé, nós defendemos? Sim, nós defendemos. Um outro ponto aqui, crença 9, diz o seguinte: na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam essa expiação pela fé passam a ter vida eterna. Justificação pela fé. Aqui não está dizendo, olha, você faz o bem e aí Deus fica devendo a você, porque você tem mérito e aí você vai ser salvo. Não, é que está dizendo, Jesus morreu na cruz, é isso que expia o seu pecado. Você precisa ter fé nisso. Ponto. Salvação pela graça mediante a fé. Então, esse é o ensino bíblico e esse é o ensino adventista. Você encontra nas obras oficiais adventistas, você encontra também nos livros de Ellen White. Eu citei aqui o Fé e Obras, também vou citar aqui como recomendação o Caminho a Cristo, que também fala sobre justificação pela fé, salvação pela graça mediante a fé. O Grande Conflito também fala um pouco sobre isso, né? São livros que você vai encontrar esse ensino. Então, segundo mito, derrubado. Terceiro e último mito que eu escolhi, né? Porque na verdade tem mais 1 milhão de mitos, mas enfim, a gente tem que escolher alguns. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é exclusivista, né? Será verdade? Bom, vamos ver o que diz o trecho da crença número 12. Vamos mudar aqui. Ali, ó. Crença número 12. O trecho da crença número 12 diz assim: a igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Veja, o texto não está dizendo a igreja é a comunidade de crentes que reúne na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O texto não está dizendo isso. O texto não está colocando só os adventistas como sendo cristãos, só os adventistas como sendo povo de Deus, só os adventistas como sendo salvos. Não. Ele diz, a igreja são a comunidade daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a nossa doutrina. Então, a igreja adventista é exclusivista? Não. Você pode encontrar pessoas exclusivistas, assim como você pode encontrar pessoas legalistas, mas a igreja, a teologia da igreja, não. E eu já estou terminando. Finalmente, trecho da crença número 13. A Igreja Universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Está muito claro aqui. Todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Existem pessoas que creem em Cristo que estão na Igreja Batista, na Igreja Luterana, na Igreja Anglicana, na Igreja Assembleia, na Igreja Católica também tem. Tem um texto interessante de Ellen White que eu não trouxe aqui, mas que ela diz que existem muitos católicos que são conscienciosíssimos cristãos. E até mesmo pessoas que não estão ligadas a igreja nenhuma, mas que possuem um relacionamento com Deus e a gente não tem como julgar o coração da pessoa. Existem cristãos verdadeiros espalhados por todos os lugares. Então, o que ensina a nossa doutrina? Ela ensina que a salvação ela não está atrelada necessariamente a uma placa de igreja. E você pode considerar e deve considerar como irmão qualquer pessoa que creia em Cristo como Senhor e Salvador, mesmo que não seja um adventista do sétimo dia. Óbvio, você como adventista, você discorda dele em algumas coisas. E como adventista, você vai tentar conversar com ele sobre essas questões. Não tem problema nenhum, nisso é a nossa missão. Mas é um irmão em Cristo. Então, só para terminar, como vimos aqui, nós temos 3 mitos que são desmentidos pela Declaração de Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um documento que você acha com 20 segundos de pesquisa no Google. Então, quando um crítico chegar para você e fazer alguma dessas afirmações, peça a ele para procurar esse documento na internet, ou então você mesmo baixa e lê para ele esse documento. E você vai desfazer esses mitos. Amém?